Amém? Diga para quem está do seu lado assim: a melhor coisa que pode acontecer na sua vida se chama Espírito Santo. Ah, padre, eu não sei não. Eu não sei não. Se você ainda não sabe disso, é por isso que a sua vida está do jeito que está. É por isso que você ainda não chegou aonde você poderia chegar. É preciso fé e é preciso sabedoria para ler os sinais de Deus. Na missa eu não leio, porque eu tenho lido muito na rádio, no nosso programa lá. Mas toda semana recebo inúmeras cartas de pessoas que têm alcançado verdadeiros milagres na missa da família. Enquanto outros me dizem: ah, padre, o que está errado? Talvez não esteja nada errado com você. Das duas, uma: ou você não tem usado a sua fé, está aqui de corpo, mas a sua alma ninguém sabe onde está. Ou você não tem tomado consciência da vontade de Deus para a sua vida. Pode ser que a vontade de Deus para a sua vida se manifeste no sim, mas pode ser que se manifeste no não. Talvez aquilo que você quer não é o melhor para você. Talvez aquilo que você pensa que é o essencial é secundário. Quem é que nos dá este discernimento? Quem é que nos ensina o que é bom ou não para mim? Quem é? O Espírito Santo. Por isso que você tem que ser cheio do Espírito, para que você não fique amassando barro. Tempo investido em Deus é tempo investido na vitória. Repita: tempo investido em Deus é tempo... Gente, eu não sei a sua vida, mas a minha vida eu não tenho tempo para perder. Mexo com muita coisa, minha vida é uma loucura, da hora que eu acordo, a hora que eu deito. Mas eu tenho que rezar muito, eu tenho que ter horário de oração, e eu digo para o Espírito, falo: olha, o Senhor me unja, me ilumine e me mostre o caminho, porque sem a tua unção, eu vou ficar amassando barro, eu vou ficar... Não, eu quero que aquilo que eu vou fazer, se não é para fazer, eu não vou nem começar. Se é para começar, é para dar certo. A maioria das orações que eu faço são coisas religiosas, né? O projeto, viagem, evangelização, retiro. Então tudo aquilo que a gente faz com o Espírito sempre dá certo. Tudo aquilo que você faz com o Espírito sempre dá certo. Padre, não tem 1% para dar errado? Não. Eu te dou exemplo, a minha vida. Tudo que eu faço com o Espírito dá certo. Cresce, prospera, frutifica, porque Ele é colocado em primeiro lugar. Mas você tem que ser humilde, que quantas coisas eu quero, e no meu coração eu sinto Ele falando para mim: então tá bom, não vou fazer. O que vai adiantar fazer? Vai dar errado. Tanta coisa que eu não quero, que Ele faz assim: vai sim, eu vou. E quanta coisa que eu quero, e que Ele fala: vai. Aí que é o mais gostoso. Você quer? Gente, isso é relacionamento com o Espírito Santo. Padre, mas como que é isso? O senhor conversa com isso, o senhor sente o Espírito, etc. Isso não tem como eu falar para você. Isso é experiência pessoal. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em segredo. E no segredo do seu quarto, você vai ficar cheio do Espírito Santo. Atos 2, 1-4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, e se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Repousaram sobre
repousaram sobre. O que significa sobre cada um? É a mesma coisa que eu falar sobre todos. Você também é digno do Espírito Santo. Tem gente que acha que é só para o outro. O Espírito Santo é só para o Papa. O Espírito Santo é só para o Bispo. O Espírito Santo é só para o Padre. O Espírito Santo é só para quem está do meu lado, da minha frente. Aqui mesmo não está respingando nada. Eu não estou sentindo nada. A leitura diz que repousou sobre cada um deles. Esse cada um, você está no meio. Ele repousa sobre você também. Agora, mas por que não acontece nada? Vários exemplos eu tenho. Ou o seu copinho está virado com a boca para baixo, ou o seu guarda-chuva está aberto, ou você está com caba de chuva, está caindo a água do Espírito, mas você não se molha. E eu vou dizer mais, você não se permite molhar. Quanto é que a gente não permite que o Espírito Santo faça uma obra em nós? Vários motivos. Primeiro motivo, eu não amo o que não conheço. Como você não conhece o Espírito Santo, você não se abre totalmente a Ele. Segundo motivo, medo. Se eu me abrir ao Espírito, o que Ele vai fazer em mim? Eu já respondo, uma festa. Se você se abrir ao Espírito, Ele entra em você e Ele faz uma festa. Terceiro motivo, que não se abra ao Espírito, respeito humano. O que os outros vão pensar de mim? Desconhecimento, medo, respeito humano. Não recebe o Espírito e não tem uma vida de qualidade espiritual. O resto é consequência disso. Gente, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vou falar mais uma vez. Você tem que investir a sua vida na qualidade espiritual. O restante vem por acréscimo. E olha que eu falo sem medo de errar, um dos poucos que bate nessa tecla. Tem gente que preocupa com muita coisa, o Espírito, coitadinho, fica para depois. Não, eu acredito que a nossa qualidade de vida passa pela nossa espiritualidade. Porque a Bíblia me diz que a porta que Deus abre, homem nenhum fecha. Então você não fica preocupado com os outros, você não fica preocupado com pessoas, mas você fica ocupado com Deus. Uma coisa é você viver preocupado com o que os outros vão dizer. Outra coisa é você ficar ocupado com o que o Espírito Santo pode te dar. E a vitória não está na primeira, está na segunda opção. Se ocupar do Espírito Santo. Desceu sobre cada um deles, e eles ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram? Eles ficaram? O que é uma coisa cheia? Qual que é outra palavra que eu posso dizer? Eu não quero falar cheio, eu falo o que? Eles ficaram o quê? Falou aí, completos. Uma coisa cheia é uma coisa. Você já notou que a gente nunca está completo? Eu quero isso. Aí você conquista aquilo. Agora eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você conquista aquilo. Eu quero aquilo. Você nunca está satisfeito com nada. Nada está satisfazendo a gente. Aí eu quero o celular. Toma um raio de celular. Passa 4 dias. Eu quero passear. Passeio. Eu estou com vontade de comer isso. Come. Agora eu quero uma roupa. Compra. Meu filho, quando você vai ficar satisfeito? Nunca. Porque as coisas de fora para dentro nos dá uma falsa sensação de satisfação, mas é transitório. Você almoça, eu falo domingo, porque domingo a gente come um pouco mais, amém? Você não come, profetiza isso aí. A gente come e você fala assim: nó, eu não quero ver comida na minha frente nunca mais. Eu comi achando que o mundo vai acabar. Fica olhando uma pessoa que falou isso. Ela vai lá tirar a soneca, como comeu demais, né? Aí acorda ali para 3h30, 4 horas. Aí já acorda assim, aqui ó. Um pouco ruim. Tem um chá aí.
Não, eu fiz um café, tem pão de queijo, desce. Comeu. Amém? As nossas satisfações, todas, elas são transitórias, menos a que o Espírito Santo nos dá. Eu tenho comigo uma mania, pode ser mania, mas eu tenho comigo essa mania. Eu não gosto e não celebro bem missa se eu não tomo banho antes. Que as roupas de padre, elas são um pouco quentes. E se você toma banho e vem, você vem fresquinho. Aí você celebra a missa com tranquilidade. Eu não aguento um dia todo de trabalho, de corre-corre, chegar suado e vamos celebrar. Eu não dou conta não. Eu me sinto mal. Só que quando eu tomo banho, eu me sinto limpo. Tô limpinho. O que eu vou fazer amanhã de novo? Tomar banho. E depois de amanhã? Você viu que é transitório? Estou por enquanto. Você está satisfeito? Você é feliz? Depende. Se você é feliz com pessoas, com coisas e situações, sinto muito lhe dizer, sua felicidade é por enquanto. Se você é feliz pelo Espírito Santo, a sua felicidade ela é duradoura. Padre, e na hora da tristeza? A felicidade vira paz. Na hora da tristeza, quem é cheio do Espírito Santo, tem tristeza? Tem, mas a alegria vira paz. Aí você passa pela tristeza, mas você não perde a paz. Isso é dom de quem? Do Espírito Santo. Vocês viram o jornal? Quem assiste jornal? Que esse ano nos Estados Unidos foi uma das maiores nevascas dos últimos 40 anos. Quem viu isso? Vocês viram isso? Mas nevou como nunca. Aí estavam lá os repórteres da Globo batendo queixo, mas mostrando para nós aquela neve. E aconteceu um fato que um homem que morava numa casa, aqui em Divinópolis também eu já vi isso. Vou só citar para você me entender. Hoje, quando se vende uma casa, eles vão fazer o que no lugar? Um prédio. Estados Unidos, mesma coisa. Então tem aqueles lugares que tinham muitas casas. Eles compram as casas, tentam comprar mais para fazer grandes edifícios. Mas havia um homem que não quis vender a casa porque era da bisavó dele. Uma casa de madeira, uma casa muito antiga. Então aquele tanto de prédio e aquele vão. A hora que você olha, tem uma casinha no meio. Aqui em Divinópolis tem isso. Você vê que é tanto de prédio, tem uma casa. A pessoa não quis vender a casa, né? E a nevasca então encheu a janela dele de gelo. Ele saiu com aquele frio, com cachecol, com um martelinho, foi lá na janela, porque ele de dentro da casa não estava vendo que estava lá fora, tudo cheio de gelo. Aí lá ele pegou o martelinho e ficou no gelo, tirando o gelo. O prédio da frente, um cara. Aí o cara falou com ele assim: oi! O que você está fazendo aí, cara? O que você está fazendo, palpite? Eu não estou vendo. Eu estou tirando o gelo da minha janela. Você vai quebrar o vidro. É só o gelo. Não é assim que faz não. Homem, cara chato. Como é que faz? Não se tira gelo por fora, se tira gelo por dentro. Entra na tua casa e põe fogo na lareira. Aquece a sua casa, que o gelo derrete. Qual que é a nossa casa? O nosso corpo. Qual é a nossa lareira? O coração. Você está frio por fora? Taca o fogo do Espírito Santo no coração, que o calor que derrete o gelo não é que vem de fora para dentro, é que vem de dentro para fora. Quando você está quente do Espírito Santo, o gelo do pecado não acumula sobre você. Quando você está cheio do Espírito Santo, o mal, ele não te pega. Quando você está cheio do Espírito Santo, os planos dos invejosos não derrubam você. Quando você está cheio do Espírito Santo, você vê o que a maioria não vê. Quando você está cheio do Espírito Santo, o seu sofrimento faz você crescer. Quando você está cheio do Espírito Santo, Deus é contigo e mexeu com você, está mexendo com Ele. Entre aspas, a gangue do Todo-Poderoso. É assim que a coisa... É assim que a coisa funciona, meu irmão.
Esteja com Deus e Deus estará com você. Esteja com Deus e Deus estará com você. Gente, quantos dias os apóstolos viveram com Jesus? Quem sabe? Vamos fazer uma pergunta mais fácil, amém? Quantos anos? 3 anos. Quantos dias tem um ano? Então soma mais ou menos 3 anos, vai dar mais ou menos quando? 1000 dias. É 1000 e pouquinho. Vamos colocar 1000. Tirando ali o deserto um pouquinho, tirando assim, quando ele foi crucificado. Vamos arredondar para 1000. Quantos dias os apóstolos conviveram com Jesus? Quantos dias? Responda sem pensar. Você acha que se você convivesse com Jesus do seu lado durante 1000 dias, sua vida seria melhor? Sim ou não? Sim ou não? Não! E eu vou provar pela Bíblia. Vou provar. Tudo que eu falo eu provo na palavra. Gente, olha para cá. Você não conhece alguém. Você conheceu alguém agora. Aí você quer uma amizade com esta pessoa. Quanto mais você convive, significa que você mais conhece. Aí você passa a amar. Não se ama o que não. Então me responda, como que você sai dessa agora? Você falou sim. Sim. Se eu vivesse 1000 dias com Jesus, eu seria melhor. Então eu quero que você me explique por que os piores erros dos apóstolos, os maiores fora, não foram no início dos 1000, mas foram nos dias finais para completar os 1000 dias. E eu vou te citar vários exemplos. Foi no final dos 1000 dias que Judas traiu Jesus. Não foi lá no início, não, foi no final. Foi no final dos 1000 dias que Pedro o negou. Pedro o conhecia e negou 3 vezes. Foi no final dos 1000 dias que Tomé duvidou. Se eu não ver, o evangelho que você escutou hoje está no final dos 1000 dias. Você está chegando em Jerusalém. Jesus falou de amor, de perdão, de serviço, de lá. Aí vira os dois. Permita que eu sente à tua direita ou à tua esquerda. A Jesus, pelo amor de Deus, você não perguntou isso para mim não. Você está pedindo isso não. Estou falando de humildade, estou falando, agora você quer poder? Foi no final dos 1000 dias que ele estava chegando em Jerusalém e teve que passar pela Samaria. Isso está em Lucas 9, 52 e 56. Tiago e João foram na Samaria arrumar uma casinha para Jesus ficar. Quem lê Bíblia sabe disso. Chegaram lá, nós temos uma pensão, um quarto aí, é para Jesus ficar. Aos samaritanos. Vocês estão indo para onde? Para Jerusalém. Está cheio, tem quarto não, tem casa não. Não tem lugar para vocês aqui não. Por quê? O samaritano não combina com o judeu. Por isso que tem aquela parábola, o bom samaritano. O judeu não ajudou, quem foi que ajudou? O samaritano. Só que os samaritanos não quiseram acolher Jesus. Falou, não tem lugar aqui não. Aí Tiago e João chegaram perto. Gente, olha a cabeça de Tiago e João. Chegaram perto de Jesus. Jesus, eles não quiseram te acolher não. Jesus, o senhor quer que a gente reza para Deus mandar bola de fogo para acabar com aquele lugar? Jesus, não, você não falou isso não. Pelo amor de Deus. Gente, toca, cadê as trombetas do Apocalipse? Gente, eu falei para vocês a vida toda, perdoa quem te ofende. Se der um tapa numa face, mostra outra. Se te pedir a túnica, tá um manto. Se pedir para andar 1 quilômetro, anda 2. Ama o inimigo. Agora vocês me vêm com essa, para tacar fogo no samaritano que não quis me receber. Olha, não sei de que espírito sois. Isso está em Lucas capítulo 9, versículo 53. Não sei de que espírito sois. Gente, olha para o padre e responde. Quem é cheio do Espírito Santo deseja maldade para os outros? Quem é cheio do Espírito Santo pede para Deus pesar a mão no outro? Tem gente que bate peito igreja e pede. Oh meu Deus, faça justiça com aquela mulher, aquela vagabunda. A oração da mulher.
Ai meu Deus, ela caiu e torceu o cotovelo, torceu o tornozelo. Por que não quebrou a perna? Gente, não sei de que espírito sois. Jesus conhece o Espírito Santo. Esse outro espírito aí pode ser espírito de pouco, mas não é Espírito Santo. Quando Jesus olha para você, Jesus está olhando para você, está olhando para mim, e ele vê o que a gente está fazendo, ele fala: vós sois do Espírito Santo. Ou ele fala: não sei que espírito sois. Pelo que o Senhor está fazendo, eu não sei que espírito está agindo em você. Não é o Espírito Santo. Um dia eu fui pregar num lugar de uma mulher muito animada, muito assim, quente e sorridente, muito assim, está me entendendo, né? À vontade. Caiu um cisco no olho dela. Aí quase que eu falei: minha filha, não sei que espírito sois. Ai, eu estou quente. É o Espírito Santo. Falei: mas você está mais para pomba gira do que Espírito Santo. Espírito Santo, nenhum nisso aí. Está manifestando só coisa. Gente, o que você faz define que espírito você tem. Olha que é Tiago e João, são apóstolos. Não sei de que espírito sois. E olha que isso tudo que eu estou falando foi no final dos 1000 dias. E eu perguntei para você: você acha que andando 1000 dias com Jesus vai resolver o seu problema? Você falou: sim. Por que não resolveu dos apóstolos? Por que eles só deram fora, atrás de fora, no final de 1000 dias? Se eu for Jesus, gente, eu desistia, viu? Até bem que eu não sou. Eu desistia. Chamei os 12. Um traiu, um negou, um duvidou, 2 queria poder, 2 queria acabar com a Samaria com bola de fogo. Sobrou quanto, gente? Mas é um fora atrás do outro. E tem gente que fica comigo assim: padre Crítico, fala isso não, fala isso não. Por que é, meu irmão? Eu não posso falar isso. Porque o meu sonho era caminhar com Jesus. Imagina, eu andando com Jesus em Jerusalém, eu sentado com ele, ouvindo ele falar, eu vendo ele fazer milagre. Gente, nós estamos muito melhores que os apóstolos. Se você não sabe, eu vou te contar essa. Nós estamos muito melhores que os apóstolos, porque os apóstolos tinham Jesus do lado, e nós temos Deus dentro de nós pelo Espírito Santo. Nós temos Deus dado a nós, e os apóstolos cometeram os erros que cometeram justamente por isso. Eles tinham Jesus do lado. Tem gente que até hoje tem Jesus do lado, tem o Espírito Santo do lado, e na verdade ele quer estar aonde? Dentro de nós. O Espírito Santo é presente. Assim, Espírito Santo, o que você quer, meu irmão? Eu quero um carro. Eu quero pagar minhas dívidas. Eu quero mais cabelo. Eu quero emagrecer. Eu quero colocar botox. Eu quero. Só pede coisa pequena. Parece que o Espírito Santo é o gênio da lâmpada. Só se chama o Espírito Santo para fazer o quê? Pedido. Quando você rezar ao Espírito Santo, ele faz. Ele cura. Ele renova. Mas isso é consequência da sua presença. Vem, Espírito Santo. Quando ele vem sobre você, a presença dele traz o resto todo. O problema é quando a gente pede o resto e não quer o Espírito Santo. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada. Tem uma lenda africana, achei interessante, que falou que no início dos tempos, Deus morava no meio do povo, numa árvore muito alta. Então tinha uma árvore e Deus estava lá. Aí todo mundo, ninguém chegava perto, né? Quando chegava perto da árvore, reverência a Deus. Aí foi passando os anos, sabe como que funciona o negócio? Foi passando as décadas. Aí alguém resolveu fazer uma casa debaixo da árvore, que tinha sombra. Aí fez a casa, colocou um fogão a lenha, começou a queimar palha, queimar lenha, começou a subir aquela fumaceira na cara de Deus. Aí Deus ficou
Ele teve que ir para mais alto, teve que se distanciar. O manto de Deus era grande, aí o manto caía lá do alto da árvore, ia lá perto do chão. Um dia o dono dessa casa precisou de uma blusa, não pensou duas vezes, pegou a tesoura e cortou um pedaço do manto de Deus. Deus falou, mas está difícil, hein? Aí Deus puxou o manto. Aí o homem estava com fome, não tinha nada para comer. Ele olhou assim, viu o pezinho de Deus. Ele foi e cortou o dedinho de Deus. Aí Deus tirou o pé. Aí Deus foi para longe. Aí todo mundo ficava, desce Deus, vem para mais perto da gente. A gente quer Deus perto. Aí alguém perguntou para Deus, por que o senhor não desce? Aí Deus falou assim, tá louco? Toda vez que eu desço, vocês querem só aproveitar de mim? Ou não entendeu? Quer que desenhe? Gente, no coração de muita gente, Deus não desce, porque a pessoa só quer aproveitar a Deus, não ama a Deus, mas só quer as coisas de Deus. Quem só quer coisas de Deus, nunca receberá Deus, e Deus em nós é o Espírito Santo. Guarda no seu coração isso. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada, ele é Deus em mim. O Espírito Santo não é gênio da lâmpada, o Espírito Santo ele é as 5 coisas que você ensina para os seus filhos sem ver que está ensinando. Você que é pai e mãe, fique atento. Você que é namorado e namorada e vai ter filho um dia, fique atento. Você que é filho, fique atento nesses 5 pontos na vida dos seus pais. Vamos lá. Primeiro, os filhos estão atentos como os pais se tratam. Quando eu falo se tratam, não é tratar um ao outro não. Como que eu me trato enquanto pai, como eu me trato enquanto mãe. Os filhos estão olhando como você vive e convive com você mesmo. Só uma pergunta, talvez você nunca ouviu a pergunta, então a faça. E quando você colocar a cabeça no travesseiro hoje, tente encontrar a resposta. Você tem ouvido o que você anda dizendo para você mesmo? Você já parou para escutar o que você está gritando para você mesmo? Você consegue escutar o seu corpo? Você descansa quando está cansado? Você bebe quando está com sede? Você faz coisas que te tornam uma pessoa feliz? Você consegue escutar a si mesmo? Tem gente que quando está em casa tem que ter som ligado ou televisão ligado alto. Aí você pergunta assim, está vendo o quê? Nada não. Está escutando o quê? Nada não. Para que esse barulho todo? Não, o silêncio me incomoda. Qual o silêncio que te incomoda? Não é o silêncio que te incomoda, é o medo de ouvir a si mesmo. É o medo de ver que a sua vida é uma caricatura daquilo que você sonhou para você mesmo. É você não conseguir ver a menor pessoa que você se tornou, e você não é a melhor pessoa que você poderia ser. Aí a gente fica se escondendo para não enfrentar a nós mesmos. Os nossos maiores medos, eles não estão fora, eles habitam dentro de nós. Pais que dizem para si mesmo, eu sou um idiota. A pessoa no espelho diz, eu nunca consigo fazer nada certo, eu não consigo ser feliz. O filho está atento. E aquilo que você fala é aquilo que você é. E quantos pais falam mal deles próprios, eles estão passando para os filhos o pai e a mãe que eles têm. Imagina uma criança pequenina começando a viver totalmente aberta ao mundo exterior. Ela ouve a mulher dizendo assim, eu não presto para nada, eu não gosto do meu corpo, eu sou burra mesmo, tudo que eu faço dá errado. Mamãe é assim, e isso é mamãe. O pai vai arrumar o carro, eu sou um tapado mesmo, eu não estudei, nem para isso eu sirvo,
Eu não tenho amigo que presta. Esse é o papai. Cuidado. O modo como você se trata forma a visão dos seus filhos a seu respeito. Um pai trabalhador, um pai honesto, um pai que sai cedo, que chega e traz um leite, traz um pão, e não fuma e não bebe, e é fiel, está ali em casa. Os filhos vão crescendo com aqueles valores. Meu pai é trabalhador. Lá em casa não entrava bebida, lá em casa não entrava cigarro. Eu nunca vi o meu pai gritar com a minha mãe. Eu nunca vi o meu pai bater na minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe correr com uma faca atrás do meu pai. Ele está se formando. Eu não sei se você já viu um vídeo, pode procurar que você acha no YouTube, pais, espelhos dos filhos e vice-versa. São cenas fortes e que os filhos imitam os pais. Então tem lá uma cena da mãe apanhando do pai. Então a mãe com o olho roxo, aí o pai faz com a mão assim, ó. Aí quando a câmera vira, quem está do lado do pai? O filhinho de 7 anos também assim, ó. Aí a cena muda. O homem andando com uma carteira, cai uma nota. O pai pega a nota e guarda. Do lado ao filhinho olhando para o pai, o filhinho fez assim, ó. É assim que faz. Uma pessoa com embrulho, o embrulho arrebenta com aquele tanto de laranja. O pai passa e faz assim, ó. Atrás do pai o menininho. Aí o vídeo muda. Tem uma mulher cheia de sacola. O pai vai e segura a porta do elevador. No outro dia, uma menininha com a lancheira, o filhinho abre a porta do elevador. O filme é longo. O que esse filme está passando? Os pais, sem verem, eles estão moldando os filhos diariamente. Bobo do pai e da mãe, que acha que o filho aprende por aqui, ó. Tudo que você fala, ele não está fazendo. Quantas vezes já fala com ele? Põe o lixo para fora, já vou. Você olha, o lixo está lá. Porque ele não aprende por audição, ele aprende por 7% é por aqui. O restante todo, ele está observando. Se você quer formar bem os seus filhos, se trate bem. Fale coisas boas para você mesmo. Mostre a ele que você se ama, que você é uma pessoa feliz em ser você. Segundo, os filhos aprendem como que você prioriza pessoas ou coisas. Vou contar uma coisa pequenininha sem falar o nome do santo, só um milagre, né? Está bem perto de mim, mas eu não vou contar quem. Há um exemplo na minha família de uma grande plantação de alface e que um pobre bateu naquela casa pedindo uma esmola. A mulher disse assim: dinheiro não tenho, mas eu tenho uma horta grande ali no quintal, eu vou lhe dar um pé de alface. Ela entra, pega uma sacola, corta um pé de alface bonitão, coloca na sacola e dá para o pedinte. O filho na sala vê a mãe fazendo aquilo. O que ele aprendeu? Eu preciso ajudar os mais pobres. Eu não posso ter as coisas só para mim, eu tenho que ser generoso. Na hora do almoço chega o marido, e a horta era do marido. O marido vai aguar a horta e vê que está faltando um pé de alface no meio de uns 70 que ele tinha. E o filho está ajudando a aguar a horta. A hora que ele vê que está faltando um pé de alface, ele pergunta para a mulher: onde está o pé de alface que aqui estava? A mulher responde: eu dei para um mendigo. E o pai responde: então plante a sua horta, porque os meus pés de alface não são para vagabundos que não trabalham. O que foi que o filho aprendeu com o pai? Todo mundo que pede é vagabundo. O que é meu não é para ser repartido. Se você quer dar, faça o seu. O meu é meu. Sem a mãe dizer nada para o filho, sem o pai dizer nada para o filho, ambos ensinaram coisas diferentes. Não pense que os seus filhos não te veem e analisam tudo o que você faz. Um pai
que vive mexendo no celular. Filho que mexe no celular, ele aprendeu com os pais. À noite não brinca com o filho, não rola no sofá, não faz guerra de travesseiro, não faz piquenique, não vai comer pizza, é todo mundo no celular. Aí o pirralho ficar quieto, aí o pai dá um celular para ele também. Então, você tem o seu, vai mexer. Aí eu vou dar uma sugestão no Natal, para você comprar mais o celular, para o cachorro. Porque coitadinho, está com depressão de último grau. Ele vai brincar com o pai dá no celular. Ele vai brincar com a mãe dá no celular. Ele vai brincar com as crianças, está tudo conectado. Cria lá um Facebook para o coitadinho e coloca o aparelho. O filho está aprendendo isso. Quando o filho for adulto e casar, ele estará fazendo a mesma coisa com a mulher. A mulher chamando o marido, está no celular. Os filhos querem brincar com o marido, está no celular. Porque introjetou isso vendo os pais. Eu conheço homens aqui da nossa paróquia que chegam em casa cansados, mas todo dia no relógio, meia hora, brincar com os filhos. E brincam com os filhos, cansados, arrebentados, joga bola, joga um joguinho, vê um pouco de televisão, morto. Mas ele fala, isso é formativo. Um dia, isso vai fazer diferença na vida dos meus filhos. Quais são as suas prioridades? Os seus filhos estão vendo isso. A sua prioridade são as pessoas ou são as coisas? Como você trata as pessoas da sua família? Terceiro ensinamento. Isso aqui é importante, hein? Como você lida com a raiva? Eu já escutei frases assim, padre, eu sou muito bonzinho, não pode pisar no meu calo. Falei, então não é bonzinho. Porque o bonzinho é bonzinho na hora da raiva. Na hora que está calmo, quem é malzinho? Raiva não é uma coisa ruim. A raiva nos desperta algo bom. Você tem que canalizar a raiva. Quando o seu filho chegar em casa com raiva, não fala com ele, fica com raiva não. Ele fica com mais raiva ainda. Tem que falar com ele, está com raiva? Fica com raiva, tá certo. Quem que está com raiva? O Juninho me bateu, eu estou com raiva. Isso, sente raiva, tá certo. O Juninho não podia ter te batido. Mas o que você vai fazer com a sua raiva? Eu vou quebrar meu quarto todo. Eu vou arrancar as cortinas. Eu vou rasgar meus livros. Não, aí você já perdeu a razão. O que você vai fazer com a sua raiva? Você vai dominar a sua raiva e vai provar que ele é mais forte no muque, mas que você é mais forte na inteligência. Estuda mais, tira nota maior, seja amigo do professor, mostre para ele que a força que move o mundo não é a muscular, é a cerebral. Usa a raiva de maneira positiva. Os seus filhos estão atentos como que você age com raiva. Não sou eu não, mas tem uma historinha, sabe? Fala que tinha um padre pregando um prego na parede da igreja, e ele toda hora errava o prego. Aí chegou um coroinha e ficou assim, Aí o padre Aí o menino falou assim, estou vendo. Aí o padre falou, o que você está vendo? Estou vendo. Estou incomodado com você aí. Fala o que você quer. Não, eu estou vendo. O que você está vendo? Eu estou aqui vendo, estou querendo ver. O que é que o padre grita quando acerta o martelo no dedo? Na verdade, ele queria escutar o que o padre gritava, por quê? Porque ele sabia que o padre, em tese, todos deveriam ser servos de Deus. E ele sabia muito bem o que o pai dele gritava quando o pai dele tinha raiva em casa. Na hora da raiva, você está formando os seus filhos. Eu já tive notícia, amigos muito próximos a mim, em Divinópolis, o cara numa caminhonete, com a mulher e 2 filhos, foi fechado numa rotatória. Este cara desceu com a arma em punho. Não sei se é polícia, não sei se é advogado, não sei o que é não, mas tinha uma arma. Agora eu te pergunto, aquelas 2 crianças no carro, elas estão aprendendo o que com o pai? Como que você mostra para quem te rodeia, como que você reage na hora da raiva? Isso você não sabe, mas seus filhos estão atentos. Cuidado com a famosa frase, eu fico cego
de raiva. Tem aquela famosa historinha que eu já contei aqui há alguns meses, né? Só para relembrar. Saiu aí uma família aqui na rua Goiás. Aí o pai, a esposa, 2 menininhos. Passou uma mulher de sacola, esbarrou a sacola no pai. O pai, aí a mulher, olha, desculpa. Não, tudo bem, tem muita gente na rua. Então tá bom. Mais à frente o pai esbarra no outro homem. Ó, desculpa, foi mal. Ó, não, tudo bem, tá desculpado, tudo normal. Aí o menino, ó, chegou em casa. O pai vai tomar uma água e esbarra no menino. Aí o menino ficou olhando pro pai. E o pai, sai da minha frente, menino. O que você está fazendo aqui? Menino intrometido? Vai jogar videogame? Aí o menino falou, peraí, não entendi. Lá fora a gente tratou tão bem pessoas que a gente não conhece, e aqui em casa eu sou tratado tão mal pelos que me conhecem. Tecnologia faz isso. Tecnologia nos torna próximo dos longe e nos torna longe dos próximos. Para os outros você é uma paciência, uma simpatia, mas dentro da sua família, isso aqui, ó, perde a paciência, magoa as pessoas, tem palavra ríspida, palavra grossa, fica uma semana sem conversar. Interessante. Só um exemplo aqui, estou falando de todos não. Casal de namorado, eles vão sair, tem um ranking. Eu nunca vi um povo que briga tanto como namorado. Em vez de aproveitar, fica brigando. Aí vai sair e o pau quebra. Eu quero ir embora. O namorado, já passou da hora. Aí leva a menina em casa. O namorado é mais turrão, ele vai chegar e vai dormir. Ou então ele fica olhando no celular pensando assim, vai chegar uma mensaginha dela. Tem gente que no máximo em 1, 2, 3 dias já voltará ao mel. Amor, você me desculpa. Aí ele põe uma carinha assim, ó. Isso tudo assim, você é muito ciumenta, não tinha nada. Aí ela responde, eu errei, me perdoa. Aí ele responde, eu te amo, né? Chuchu. Amanhã a gente vai sair, eu vou pensar. Ele sabe que vai sair. Em 1 dia, 2 dias, esses casais de namorados assim, tá naquela flor da adolescência, né? Briga, volta, briga. Já fizeram as pazes. Namorado e namorada que não é nada seu. É alguém que apareceu na sua vida. E espero que seja para somar. E espero que dê certo. Espero que case e que traga as crianças. Amém. Que o anjo diga amém. Mas o que eu não entendo, com pessoas de fora, amigo, namorado, namorada, você tem uma pressa para fazer as pazes. E eu conheço um filho que já me falou assim, pá, tem 4 meses que eu não converso com meu pai. Estou mentindo? Tem 15 dias que eu não tomo benção a minha mãe. Pá, tem 5 anos que eu não ponho o pé na casa do meu irmão. Para os de fora, mas tem que fazer as pazes rápido. Para os de casa, se o outro procurar, procurou. Se não procurou, dane-se para lá. Tem família que está há anos. Eu acho muito estranho. Você não acha estranho, não? Quando passa em programas de domingo à tarde, filhos que não veem a mãe há 30 anos. Irmão que não vê o irmão há 50 anos. Aí encontra no palco lá os dois já com o pé na cova. Não que vão morrer ali, mas perderam 50 anos de convivência por coisa boba, que nem existe mais. Dá para pensar um pouquinho? Tratar bem os de fora? Claro. Tratar bem os de casa? Mais claro ainda. Quarto, os filhos estão olhando, seus amigos estão olhando, como que é o seu relacionamento com Deus. Fé não se impõe, fé se propõe. Tem muito pai e mãe que fica, está rezando, menino? O pai e a mãe não rezam. Você já foi à missa? O pai e a mãe não foi. Se fosse bom, o pai e a mãe estavam lá. Minha mãe mudou com meu irmão. Minha mãe vivia brigando com meu irmão para ele rezar. Vai à missa, Samuel. Vai para o grupo de oração, Samuel. Samuel. Eu falei com a minha mãe, mãe, para! A senhora quer rezar? Reza a senhora, larga o menino. Você é um padre estranho. Tinha que ser o primeiro a incentivar seu irmão a rezar. Você não fala nada. Eu falei, eu não falo nada. Ele não está rezando, é para mim.
Para mim tem que ser bom irmão, honesto, afetuoso. Rezar não me envolve não, rezar envolve Deus. Para de falar de Deus para Samuel e passa a falar do Samuel para Deus. Minha mãe não tocou assunto de religião mais, mas o meu irmão vê toda manhã, ela acorda cedo, rezando o terço, assistindo missa na televisão, ele passa na sala, vê a minha mãe, à noite antes de deitar ela está lá fazendo um momento de oração. Aquilo tudo foi formando, e minha mãe começou a falar do Samuel para Deus. Isso tem uns anos aí, uns 2, 3 anos. Samuel começou a fazer outra faculdade, está formando agora esse ano. Quando chegou na sala de aula a primeira vez, ele viu assim nas carteiras da frente, uma baixinha. As baixinhas são as mais. Aí um olhou para o outro e começou a sair uns coraçãozinhos assim. Aí apaixonou. Aí começou a namorar. Aí já estão noivos, vai casar ano que vem. Mas onde eu quero chegar? Vocês não sabem a metade da história. A menina que ele começou a namorar, Carol, mais católica que o Papa. O que meu irmão não rezou até 30 anos, ele rezou em 2 anos, está namorando com ela. Como que a namorada muda o homem, gente? Aquilo que a mãe não consegue, basta a namorada pensar que o cara muda. Pode falar uma coisa? Posso falar? E quem já passou por isso sabe que o padre não está pegando pesado, que é assim que funciona. Não tem nada mais bobo que o homem apaixonado. A mulher faz o que quer. Como você sabe? A Bíblia está lotada de exemplos. Como que Herodíades conseguiu a cabeça de João Batista? Herodes admirava João. Ela tanto fez como fez, que conseguiu que Herodes arrancasse a cabeça de João. Por isso que a mulher tem uma influência na vida do homem? Tem. Então a mulher usa a influência para potencializar o rapaz, para fazê-lo crescer, para fazê-lo estudar, para fazer trabalhar, para fazer ser um homem grande na sociedade e na fé. A mulher tem influência, então usa a influência positivamente. Meu irmão mudou da água para o vinho, namorando com a Carol. Hoje ele é mais afetuoso, mais tranquilo, mais alegre, muito mais amoroso com a minha mãe. E ela ali, ó, Samuel, vou sair com você não, você não tratou bem a sua mãe. Mamãe. Ah, agora sim, vamos sair. Consegue sim. Um dia eu liguei ela para casa, benção mãe. Abençoe. Estava dormindo, mãe? Estava. Domingo, 2 horas da tarde. Ah, desculpa, mas você não almoçou, né? Almocei. Fui no almoço aí, já o Samuel deixou aqui em casa. Aí eu estou dormindo. O Samuel está aí? Tá não. Ué, cadê o Samuel? Tá com a Carol numa tarde de louvor lá em Santanense. Falei, aonde? Tarde de louvor. No domingo? 3 horas da tarde? Isso é um milagre. A minha mãe, não é um milagre, Cristo, é fruto da minha oração. Falei, namorada, né? Namorada. Gente, queira ou não, a sua fé em Deus, ela influencia as pessoas que estão perto de você. Quantas pessoas hoje não estão aqui porque alguém te convidou? E alguém falou com você assim, eu já fui com você em tal lugar, vão à missa comigo. E as namoradas trazem os rapazes assim, ó, se eu não for à missa quarta, eu não vou sair sábado não. Ô amor, eu já ia te chamar para ir à missa. Eu estou muito católico, vamos à missa. São esse jeitinho de Deus. Você vai conquistando as pessoas para Deus. E último, como que você resolve problema de relacionamento? Papai e mamãe, olha para mim aqui. Pensa. Já notou como que o pai e a mãe brigam em público? E como que eles resolvem a questão em particular? Pensa se não é. A hora que o pau quebra é no meio de uma festa, é lá na sala. Onde que os dois fazem as pazes? Lá no quarto. Os filhos veem os pais brigarem. Os filhos não veem os pais reconciliarem. A hora que os filhos assustam, os dois já voltaram a conversar. Siga o meu conselho, que eu sei o que estou dizendo. Se você tiver uma discussão com o seu marido ou com a sua mulher na frente dos seus filhos, façam as pazes para eles verem também.
Ou então chame, olha, papai e mamãe aquele dia teve uma discussão, a gente se resolveu, a gente se perdoou, dá um beijinho para os filhos verem, dá um abraço. Isso é formativo. Os filhos veem a divisão, mas eles veem a união. O que acontece é, briga-se em público, se reconcilia-se em particular. A coisa não pode funcionar assim. Meus caros, para finalizar, você não vai assustar não, mas eu vou te dar um conselho. Posso? Se não quiser eu já rezo. Quer? Não vai achar ruim não? Quer melhorar na sua casa? Quer melhorar seu casamento? Quer melhorar o seu relacionamento com o seu irmão, com a sua irmã? Quer tratar melhor o seu marido, a sua mulher? O meu conselho é um só. Toda vez que você estiver com raiva, olhe para alguém da sua família e pense, ele não é da minha família. Resolveu o problema. Ele não é da minha família. Resolveu o problema. Quer que conte como que funciona? Eu já ensinei muito marido como que lida com mulher. O padre tem que ensinar o marido a lidar com a mulher. Mulher não é homem. Homem, quando está numa festa, como que o cara se despede? Ô gente, valeu, hein? Valeu, Budão! Sábado, hein? Tô firme. Você já viu mulher? Gente, valeu! Não! Como que a mulher despede? Um por um. Aí o marido fica assim, ó, por dentro. E isso quando o marido já não ligou o carro e fica pé, sem elegância. Eu vou ensinar como que funciona, gente. O marido quer ir embora, olha para o relógio meia hora antes e fala com a mulher assim: amor, vamos, só vou despedir. Aí ele senta e fala assim: 10 mais uma aí. Deixa, meu filho, ela vai nas amigas. Mulher é assim, ela gosta, ela é afetuosa, ela vai num, ela vai no outro, ela vai num, ela vai no outro. E sempre que a mulher fala que está pronta, você pode julgar mais 10 minutos. O pronta dela é mais 10. Quem nunca namorou e chegou na casa da sua namorada, ela falou assim: amor, posso andar na sala? É um minutinho só. Quem nunca ouviu o tal do minutinho da mulher? Quanto tempo que é um minutinho só? Meia hora, meu bem. Meia hora, meu bem. Pode esperar. Aí o homem já sabe. Olha como que o exemplo funciona. Ganhei um livro um dia desse, Causos e Casos. Eu estou aprendendo várias histórias novas. Essa estava lá. De um marido, que a mulher estava no salão de beleza, arrumando o cabelo, né? Bastante laque. E ela liga para o marido e fala: amor, pode vir que eu estou pronta. O marido então numa rua, né, com estacionamento e 2 faixas, ele para na fila dupla, liga o pisca e a mulher já está na porta. Ele fala com a mulher assim, que, ó, ela fala assim, ela entra. Isso já queimou o cara. O cara falou assim: por que ela pediu para eu vir? Ela falou que estava pronta. Quando ela entra, surge mais um assunto. Ela beija um, fala com o outro. A hora que ela sai, 10 minutos já se passaram. E o cara com o pisca ligado, os carros parados atrás dele, gente xingando, gente buzinando. Talvez o pessoal da multa olhando aí falou: minha mulher. Aí a mulher entra no carro. Quando a mulher entra no carro, quem falou que o marido quer ver cabelo de mulher? A mulher fala: amor, ficou bom? Ficou bom? 10 minutos você me deixou plantado aqui. Você não sabe dirigir? Acho que eu também não sei. Parei aqui em Vila Dupla, pisca ligado, todo mundo buzinando. Por que você falou que estava pronta? Por que você não falou que era 10 minutos? Tadinha, a mulher até perde o gosto. O cabelo dela, ó, 2 coisas abaixo do cabelo de mulher: chuva e sermão de marido. Aí o marido, ela já perdeu a graça do cabelo. Aí vem a pergunta. Vamos dar o exemplo. Ô maridão, a mulher do seu melhor amigo está num salão, e o seu melhor amigo não pode buscar a mulher. Aí ele te bate um gancho: ô Ricardo, dá pra você buscar minha mulher no salão? Tá, ao número dela aí, liga pra ela, 8 horas eu vou te ligar. Aí a mulher passa pela uma mensaginha: olha lá, Ricardo, eu sou a mulher do Jorge, tudo bem?
Tudo legal. Estou aqui no salão. Seu marido me falou: tá pronta? Tô. Pode sair que eu estou te buscando. Ok. Me mandou uma carinha assim. Ele vai, para na porta do salão, a mulher está lá, ele fala com ela assim, ó, a ela. E entra. Ele fala assim: não acredito. Carro buzinando, pisca ligado, pessoal passando perto dele, ô, vai ver. O cara, nisso, a mulher sai com aquele cabelo lindo e entra no carro. A minha pergunta é: o que ele fala com ela? Nada, porque não é a mulher dele. E a mulher ainda pergunta: e o meu cabelo? Tá bonito? E ele não fala nada. Ele pode estar por dentro, mas eu não vou falar, porque não é a minha mulher. Ele chega, deixa a mulher onde tinha que descer, e a mulher fala com um amigo ainda: tá vendo, agora que vai me buscar é só seu amigo, ele é simpaticíssimo. O meu conselho para os maridos é: quando acontecer isso com a sua mulher, fica com um mantra assim, ó, olha para sua mulher e vai dizendo: não é minha mulher. Não é minha mulher. Você vai ver que você a trata maravilhosamente bem. Aconteceu uma coisa com seu filho, olhe para o seu filho e diga assim: não é meu filho. Não é o meu filho. Eu já vi coisa boba de um menino deixar um copo cair sem querer e levou o maior sermão do pai na frente das visitas. E eu já vi um menino que é visita chutar uma bola numa sala, acertar um lustre, cair pedaço do lustre, e os donos da casa: foi sem querer, né, Júnior? Por que você fez assim? Não é o meu filho. Trate a sua família melhor. Põe na sua cabeça: não é da minha família. O relacionamento já melhorou. Para os de fora, nós somos muito bons em relevar as coisas, mas para os de casa, nós não deixamos passar muita coisa. Espero que este exemplo um tanto pesado ajude você a tratar melhor as pessoas. Eu aprendi com muito custo, estou aprendendo até hoje a tratar melhor os de perto, porque os de longe é muito fácil. Eu não tenho problema de relacionamento nenhum com o japonês. Não tem nenhum japonês perto de mim, né? A gente não briga. A gente briga com quem? Os que estão próximos. O dia que minha mãe vier à missa, não fala com ela que eu falei isso aqui não. Chegue perto dela e fale com ela assim: Ana, quando você vem aqui com o Padre Christian, como que ele te trata? Pergunta. Como que é o café da manhã? Como que é o almoço? Pergunta. E ela vai te falar: ele me trata como uma visita. Não é uma visita. Mas como que eu vou tratar bem os de fora, se eu não sei tratar bem os de casa? Uma coisa que eu acho um absurdo, me desculpe a franqueza, você ter na sua casa louça, forro e vasilha para visita. Isso é uma afronta. Quer dizer que para os de casa, para os de fora, minha mãe está comigo, eu não sei cozinhar, né? Aí eu não vou botar minha mãe na cozinha. Fala: mãe, pode esperar que eu trago o almoço. Aí eu faço o que eu tenho que fazer de manhã, apresento o programa, passo aí num self-service. Ela gosta de ficar comigo, mas ela fica um pouco assim, receiosa, porque comigo ela faz dieta. Ela fala comigo: Christian, na sua casa não tem nada para comer? Você aparece com um passarinho, só tem semente. Eu falei: por isso eu estou nesse corpício. Tem que cuidar. Muita proteína, muita água. Não, para com isso. Atrevido. Muita água, baixo carboidrato, né? Suco sem açúcar, muita gelatina. Ela fica assim: eu não gosto dessas coisas não. E eu agrado ela de vez em quando. Mas eu levo para ela frango, salada, põe um pouquinho só de arroz, muita verdura, né? Aí se acha que eu chego lá, mãe, aqui ó, toma a marmita e come. Não, eu chego e ela está vendo televisão. Fala: mãe, cheguei. Tá bom, eu vou preparar o nosso almoço ali. Tá bom, ela fica na sala. Chego lá, abro a marmitex, ponho lá um frango, ponho a saladinha, ponho a folhinha de salsa no franguinho dela, arrumo de um direitinho, ponho forro, ponho talher, ponho um copo, ponho um pouquinho de suco, arrumo tudo direitinho. Eu falo: mãe, o almoço está pronto. Ela chega e fica assim, aqui ó: não, meu filho, que carinho. Você prepara parecendo que é visita.
Falei, mãe, como que eu vou tratar bem os de fora, se a senhora que é minha mãe, eu não posso preparar uma mesa de almoço para a senhora? E quem vai à minha casa, que eu não recebo tanta visita, porque eu viajo muito, toda noite tem compromisso, mas as pessoas que são próximas, e as pessoas que já foram à minha casa, eu gosto de honrá-las, como eu honro a minha família. O que as visitas comem é o que a minha família come. Os talheres que as visitas usam é os talheres da minha casa. Os pratos que eles usam é o prato que a minha mãe come. Como que nós tratamos bem a visita se nós não tratamos bem a nossa família? Comece a fazer coisas assim. Faz um prato maravilhoso, faz uma torta bonita, arruma uma mesa com um forro bonito, prato bonito, um arranjo de flor. Aí o seu marido e seus filhos falam assim, quem vem almoçar aqui hoje, mãe? Eles vão perguntar, eles perguntam, quem vem almoçar aqui hoje? Aí você responda, as pessoas mais importantes da minha vida. Eles vão falar, quem é? Quem será? Na hora do almoço você diz, são vocês, é a minha família. Isso tem um impacto que muda muita família. Muitas famílias começaram a ter um relacionamento novo depois que viram que os de casa são bem tratados e tão tratados como as visitas. Gente, era isso que eu queria partilhar com você hoje. Resumindo tudo que eu falei, tudo que você faz dentro da sua família não influencia só você, influencia todos da sua casa. Para com essa lorota que o mundo fica batendo na sua cabeça. A sua vida você faz o que você quer. Você não vive. Quem de nós aqui vive? Levanta a mão quem aqui vive. Ninguém aqui vive. Todos convivemos. Viver é você viver numa ilha. Então vai para uma ilha, lá você vive, pode fazer o que você quiser da sua vida. Mas quando você está numa família, você não vive, não, você convive. Tudo que você faz de positivo atinge a família toda. Tudo que você faz de ruim atinge a família toda. Guarde isso na sua cabeça. O bom que você faz para você mesmo, você está fazendo para sua família toda. O mal que você faz para você mesmo, você está fazendo para sua família inteira. Ame a sua família. E você não precisará ficar ensinando coisas com a boca, porque o verdadeiro exemplo, ele não entra pelo ouvido, ele entra pelos olhos. Palavras convencem, exemplos arrastam. Seja dentro da sua casa a melhor pessoa que você pode ser. Quem sabe esse não será o seu lema para o ano que vem. Este ano eu quero ser a melhor pessoa que eu posso ser para minha família. Quem sabe você não vai fazer isso no seu namoro. Eu serei o melhor namorado, a melhor namorada para o meu parceiro, né? Para o meu namorado, para a minha namorada. Eu serei o melhor amigo para os meus amigos. Eu serei a melhor pessoa que eu posso ser. Mudar depende só de você. Olá, eu sou o Padre Christian Shankar e você está no nosso canal de evangelização, Projeto Luz e Vida. youtube.com/Projeto Luz e Vida. Toda semana um novo vídeo para você. Curta, favorite, compartilhe, inscreva-se no canal. Acesse o nosso site christianshankar.com.br. Lá você encontra esta e outras pregações disponíveis em CD e DVD. É o projeto Luz e Vida, levando até você pregações que podem mudar a sua vida. Primeira lei de Deus, as três que se referem a Deus: adorar a Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda. Isto é um conselho de Deus? É um conselho? Ou é um mandamento? É um conselho ou mandamento? Então Deus não está pedindo, Deus está... E por que Ele pode mandar? Ah, padre, porque Ele é Deus. Não é isso que a Bíblia revela. Deus, Ele pode mandar
porque Ele outrora nos libertou, quanto éramos ainda pecadores, em Cristo Jesus. Então Ele já provou que Ele quer o nosso bem. Então agora Ele dá os mandamentos para que aquele povo do Egito, que saiu do Egito, saiba: eu sou o Senhor Deus, que tirou o meu povo do Egito. Por isso, Ele dá os 10 mandamentos. O que é amar a Deus sobre todas as coisas? Responda: é viver de acordo com a sua vontade. É louvá-lo com a minha vida. Eu sei que muitas pessoas não têm costume, mas comece a rezar neste tempo, quando você lembrar, o Magnífica, uma oração bíblica maravilhosa de Nossa Senhora, e que tem muita gente que não reza. Tem muita gente que não reza. O pessoal fica inventando. O pessoal tem muita criatividade orante. Eles inventam muitas orações. O problema é que muita gente se afasta das orações bíblicas, que são as orações principais. O Magnífica, ele tem o poder de transformar a nossa angústia em alegria, porque ela é uma oração positiva. A minha alma engrandece o Senhor. Maria está adorando a Deus. O meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Está adorando a Deus, porque Ele, que é grande, olhou para a pequenez de quem? Viu porque que Deus olhou para Maria? Não é porque Maria ouviu a sua palavra, porque Maria se tornou a sua serva. Servo não é aquele que ouve, é aquele que faz aquilo que ouve. Você quer que Deus abençoe você? Você quer que Deus exalte a sua família? Você quer que Deus abra todos os teus caminhos? Seja servo dele, obedeça a Ele. Há pessoas que dizem que adoram a Deus acima de todas as coisas, mas são pessoas cheias de superstição. Início do ano, come romã, e já o carocinho para trás, põe não sei o que na carteira, e come não sei o que, e pula ondinha, e põe uma figa no peito, e pecinho de coelho. Quer dizer, a pessoa, ela diz que adora a Deus acima de todas as coisas, mas na hora do vamos ver, é cheia de superstição. Coisinhas que dão a segurança para aqueles que não encontram a segurança em Deus. Meu irmão, se pezinho de coelho dessa sorte, você não tinha pego o coelho, porque deu sorte para você, mas para o coelho, coitado. Então são coisas que o ser humano foi colecionando e que não tem poder para transformar a nossa vida. Há pessoas que até vão à igreja, mas quando tem oportunidade, vai lá para a pessoa jogar carta, ler a mão, tarô, fica lendo horóscopo. Aí eu não saio de casa sem ler horóscopo. Ó, povo, horóscopo. E a pessoa vai acreditando nessas coisas. Eu prefiro ficar com o versículo bíblico: se Deus é por nós, eu posso ler, porque eu não vou perder tempo de ler essas coisas, mas eu posso até ler: hoje não saia de casa, você vai ser atropelado. Eu não creio em superstições, em adivinhações. Eu creio na palavra de Deus, e a palavra de Deus me revela: eu sou o seu pastor, e nada faltará a você. Em vez de perder tempo ficar lendo essas porcarias, vá ler a palavra de Deus. Pessoas que ficam mexendo com magia, pessoa que vai à missa e faz macumba. De vez em quando aparece aqui do lado do santuário umas panelas com macumba. Eu tenho que ir lá meter o pé em tudo. E meto o pé e falo: pode vir para mim. O que está aí? O padre aqui remata no peito. Meu filho, tem gente que faz bicumba, tricumba e policumba. Macumba é uma, tem gente que faz duas para garantir, é bicumba. Tem uns que faz 3. E eu vou te lançar um desafio. Você que está aqui no santuário, e você que nos vê pelo DVD. Para eu provar para você que não tem macumba, faça macumba para mim. Pode mandar, meu filho, os macumbeiros reunir, manda macumba para mim.
Pode reunir os macumbeiros de Divinópolis, todos, aqui na porta do santuário. Os macumbeiros lá embaixo com as macumbas dele, e eu aqui em cima com o Santíssimo Sacramento. Eu quero saber quem vence. Quero saber quem vence. Meu irmão, para com essas coisas. Olha, eu não tenho nada contra macumbeiro, não tenho nada a favor também não. Mas se você quiser ir para esta área, então você vai para lá, mas não leia mais a palavra de Deus, não comungue, não fique pedindo bênção para Deus. Isso não existe. A pessoa fica misturando as coisas. Pessoa que vai à missa e de vez em quando fica invocando mortos, sente espiritismo. Escreve uma carta para mim. Eu estou lendo um livro psicografado. É o espírito fulano de tal. Gente, para cima de mim, a pessoa enquanto era viva nunca escreveu um bilhete. Depois que morre, está escrevendo livro. Depois que morre, para cima de mim, não. Não misture óleo com água. Uma coisa é cristianismo, outra coisa é espiritismo. Adorar a Deus é viver de acordo com a sua palavra. Segundo, não pronuncie o nome de Deus em vão. Repete, o nome de Deus é santo. Repete. Eu estou preocupado agora não é com o mundão não, é com a igreja. Até em certos momentos, o nome de Jesus perdeu o valor dentro da igreja. Vai ter uma festa de jovem, é Cristo Dance. Cristo Dance. Vai ter uma farofa, é a farofa de Jesus. Tem gente que testa microfone com o nome do Filho de Deus. SUS, Jesus. Perdeu o valor. O nome de Jesus agora está sendo usado. Cuidado. Nunca, meu irmão, nunca. Ouça, se a pessoa começar a falar, me desculpa, mas você vai me desculpar, não me contamine. E nunca conte piadas que tem o nome de Jesus. Tem gente que fica contando piada com o nome de Jesus. E eu já contei umas piadinhas com o nome de Jesus, eu parei com isso, não pode. Mesmo que é piada inocente, o nome do Senhor é o nome santo. Você substitui Jesus lá, põe um outro cara, põe Genésio, qualquer coisa. Mas não é o nome do Senhor, esse nome tem poder. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e nos infernos. E toda língua professe, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de... Falando sobre o nome santo de Deus, nunca diga, juro por Deus. Jure por você. Porque Deus não vai assinar o seu juramento em nome dele. Ele não precisa. Você tem que ter um nome próprio para jurar em seu nome. Blasfêmias, cuidado com blasfêmia. Proferir coisas contra Deus. Se Deus existe, vamos ver se ele faz isso. Eu já vi na televisão um canal protestante, o sujeito ensinando isso. Você, meu irmão, tem que chegar em casa e desafia Deus. Fala para Deus, a minha família toda é tudo acampado de ateu e está com um carro zero. Se Deus existe, eu quero um Vectra. Se Deus existe, eu quero. Olha, filho. Primeiro, que não vai ganhar nada, que senão é lavagem de dinheiro. Segundo, se Deus existe, Ele vai te dar um Vectra só para provar que Ele existe. Nós não alcançamos a graça de Deus colocando a sua existência em xeque, mas de joelhos e com fé. É assim que o cristão reza: Senhor, eu creio em Ti e seja feita a Tua vontade. Eu quero fazer aquilo que Deus quer e eu quero aquilo que Deus faz. Cuidado para brincar com... Aí também que eles pararam com isso. Nos tribunais antigos, chamava lá o réu para depor. Aí o soldado chegava com a Bíblia. Coloca a mão na Bíblia. Eles colocavam a mão na Bíblia. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade? Juro! Tinha um quadro naquele tempo do Chiguanismo, não sei se você lembra disso. Um quadro era isso. Aí a pessoa punha a Bíblia e falava assim, juro! Apareceu o Chiguanismo. Eita mentirinha porreta só. Quer um exemplo? Não vou contar o santo não, mas o milagre eu vou contar.
Eu já passei por uma experiência que eu sabia que a pessoa tinha feito aquilo, mas eu não podia acusar a pessoa pelo meu estado aonde eu estava. Mas eu sabia quem era e o outro padre sabia, porque só ela tinha a chave e a pessoa fez tal coisa. Nós chamamos os funcionários todos, não foi em Divinópolis, na paróquia antes de eu vir para cá em outro lugar. Chamamos todos e o pároco, que não era eu estava na sala, ele colocou a Bíblia e falou assim: vocês vão colocar a mão na Bíblia e vão jurar perante Deus que não foi você. E se você jurar falso, você está aberto às desgraças que pode acontecer. Eu vi a pessoa fazendo, eu vi, só que eu não podia falar. A pessoa colocou a mão chorando. Eu juro pela palavra de Deus que me aconteça qualquer desgraça comigo ou com meus filhos. O que eu matei a charada na hora? Ela não acredita que a Bíblia é palavra de Deus. É um livro que, se ela acreditasse, ela não falava isso jamais. Ela tomou o nome de Deus em vão, fez um juramento falso. E aqui eu já quero entrar com um pedido, se é que eu posso pedir alguma coisa. O mundão, deixa o mundão para lá, vamos ficar nós aqui, nós que somos de Deus. Por favor, meu irmão, vamos voltar a colocar nos nossos filhos nomes com significado e nomes bíblicos. Eu quero que o meu filho seja um guerreiro de Deus, Miguel. Eu quero que o meu filho seja uma bênção na minha vida, que traga coisas boas, Gabriel. Ana, Clara, pega o nome de um santo. Não fica olhando artista de Hollywood, cantor famoso, não é? Vocês vão entrar depois no site, não vou contar aqui não, mas entra lá, padrechristchankar.com.br, está na capa. Está lá um texto que eu fiz sobre as piriguetes, que agora está na moda, a menina quer ser piriguete. Então abra lá o site e leia lá o que está escrito lá, para depois você pensar em ser. Uma mãe me procurou com o cabelo em pé, falou assim: Padre Cristo, o mundo está acabando. O que aconteceu, minha filha? Minha menina de 4 anos chegou para mim e falou assim: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser uma mulher fruta. Eu não sei qual fruta. É influência de quem? Da televisão. Ela quer ser uma piriguete. Ela não quer vestir vestidinho comprido, sandália, não. Eu quero, mamãe, é tamancão. Não quero sandalinha, eu quero tamanco grande. Menina de 6, 7 anos. E tem mãe que deixa a menina vestir. A menina tem 7, 8 anos, dá vestido igual a prostituta. E o pessoal acha bonitinho. E vai crescendo, e depois nós temos que imitar as coisas de Deus. Tantos nomes bonitos, nomes com... Está voltando, viu? Está voltando. Tem muito Paulo, muito Pedro, muito João, Samuel, Ana, Maria, nomes que a Bíblia e que os santos nos dão, não é? Isso tem que ser olhado também. Ô padre, o que é, meu filho? O que você está falando aí de nome de Deus? Agora você já entrou aí falando do nome da gente, que tem a ver uma coisa com a outra. O que tem a ver? Porque se você colocasse os nomes louco e ficasse com essa loucura para lá, tudo bem. Não, mas eles trazem a criança para ser batizada. E esse nome louco é inserido no mistério de Deus, quando o padre diz: eu te batizo, e fala o nome da criança, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aquele nome já não é mais nome, é uma pessoa. Quando você ouve assim, Padre Christian-Shankar, você não pensa no nome, você pensa em quem? Em mim, sou eu. Ana Maria, mãe do Padre, Beth, Maurício, Paulo. Não é mais o nome, é a pessoa. Então a sua pessoa é inserida em Deus. E o que você quer que aquela pessoa seja, de acordo com o seu nome. Terceiro mandamento de Deus: santificar o dia do Senhor. Que dia que é o dia do Senhor? É o domingo. Para certas seitas, o dia do Senhor não é o domingo. Que dia? É sábado. E eles vão na sua casa falar isso. Olha o que na Bíblia, ó: santificarás o dia de... É porque eles são ou uma seita, ou eles são uma seita cristã
com origem no judaísmo, porque o dia do judeu é o sábado, o dia do cristão que é o domingo. Tanto que Deus cria o mundo em 6 dias e descansa no sábado, que é o dia santo. Jesus ressuscita que dia? Domingo, primeiro dia da semana. É a nova criação. Ao mesmo tempo que o domingo é o primeiro, ele é o 8º dia. Domingo vem de Domenica, dies Domini, é o dia do Senhor. Hoje em dia é muito complicado. Por qualquer motivo, falta-se da missa dominical. Eu estou com dor de cabeça, eu não vou à missa. Não estou com vontade não, eu vou à missa. Eu fui para o sítio, não vou à missa. Chegou visita, eu não vou à missa. Meu irmão, você está desobedecendo um mandamento de Deus. Guardarás domingo e festa de guarda. É o dia de se encontrar com o nosso Deus. Tem 3 motivos aqui que as pessoas dizem. Eu só vou à missa quando eu estou com vontade, ou quando sobra tempo, ou quando eu estou com problema. Abra um parênteses que eu vou dar um cutucão. Cuidado para você não ser um hipócrita aos olhos de Deus. Não é a meus olhos não, eu não vou condenar você. Mas Deus olha, e Jesus não chamou muita gente hipócrita? Continua chamando. E tem gente que aqui para nós é hipócrita mesmo. Aparece na família alguém doente de câncer. Mas a família se converte. Aí eles vão à missa da família toda quarta, e levanta água benta, e chora, e clama o Senhor, e vai à missa domingo, e é Reginaldo Manzotti, e é terço, e livro de oração, e de buiana novena, e vão rezar. Aí a pessoa faz o tratamento, faz a operação, arranca o caroço, faz lá a químio, o cabelinho cai, meu Deus, aí que eles rezam mais. Nossa senhora, vamos rezar. Aí o médico fala, está curado, está curado. Todo mundo, está curado, está curado. Aí devagarinho as pessoas param de rezar o terço, param de ouvir o padre, param de vir à missa e voltam para a mesma vida do passado. São cristãos hipócritas que só rezam na hora da tribulação. Ao invés da família se converter com aquela doença grave, quando a doença é curada, a família debanda de novo. Quem parou de beber, eu vou parar de beber para o meu filho ser curado, não bebo nunca mais. O filho foi curado, está bebendo o dobro. Eu não fumo mais. Se a minha mulher sair desse como, não fumo mais. A mulher saiu, foram para a praia para comemorar 2 marços. Agora eu vou te contar. Você está vendo como que as pessoas brincam com Deus? Eles usam a Deus. Usam a Deus. Um pecado muito grave. Estou falando de todo mundo não, mas tem gente que tem esse pecado grave. Trabalhar no domingo. Domingo é dia do Senhor, é dia de descanso. Tem certas coisas que não podem parar. Exemplo, motorista de ônibus, eles estão rodando. Polícia, bombeiro, hospital. Tem muita coisa que não pode parar. Mas tem muitas coisas que poderia, mas não para por quê? É o dinheiro. Gente, em Divinópolis tem lugar que está abrindo Sexta-feira da Paixão e vendendo carne. E o pior, o dono do lugar se diz católico. Gosta de missa. Hipócrita! Era melhor não vir à missa e deixar o boteco aberto dia e noite. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando para você? Sede praticantes da palavra e não mero ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Eu sou católico, eu vou à missa, eu colaboro com a igreja. Mas essa feita paixão, tudo está fechado, eu vou ter que abrir que o lucro é maior. Ele está ouvindo a palavra, mas não está praticando, então ele está se enganando. Não sou eu que estou falando, meu irmão, é palavra de Deus. Obedeçam ao 3º mandamento. Guarde dia santo, guarde o dia do Senhor. São os 3 mandamentos de Deus. Se você amar a Deus, não tomar o seu santo nome em vão e guardar o dia de estar com Ele, você cumpriu as suas obrigações com Deus. E com o ser humano, são 7. 4º mandamento e o primeiro para nós. Repita, honrar pai e mãe. O que é honrar alguém?
Quer um exemplo? Quer um exemplo? Dom Tarcísio um dia ligou e falou assim: Padre Christian, o senhor já jantou? Não. Então eu vou jantar com o senhor. Só que tem um problema, que eu não janto, né? Aí eu falei: pelo amor de Deus, encomenda 2 pizzas que o bispo vem. Aí ligamos, encomendamos 2 pizzas. Aí, quando está eu e Padre Miguel, a gente põe uma toalhinha, põe um pratinho, põe a comida na vasilha mesmo. Como o Dom Tarcísio estava vindo, e é o nosso pastor, a quem a gente tem muita estima, eu queria honrar a presença dele. Então coloquei um forro melhor, coloquei uns pratos mais bonitos, coloquei uma tacinha, pus um vinho. Não é assim que a gente recebe alguém que você quer honrar. Quando você vai à minha casa, eu quero honrar a sua presença, fazendo uma comida melhor. O que é honrar a Deus? O que é honrar pai e mãe? O que é honrar a si próprio? É tratar bem. É tratar bem. É você fazer mimo para o outro. É você fazer, como a gente fala, gracinha para o outro. Você fazer algo que não é comum você fazer. O que é honrar pai e mãe? É respeitar o pai. É ter carinho com a mãe. É procurar entender o motivo que leva os seus pais a fazerem o que fazem. E o principal que está faltando hoje, repita comigo: honrar requer reconhecimento. Tem filho que não reconhece o que os pais fazem ou já fizeram. Tem filho que não sabe que ele ficou chorando de madrugada e a mãe, e agora a mãe o chama depois que ele já deitou. Ele está acordado ainda. Ô meu filho, traz um copo d'água. Ih, já deitei. Quantas vezes eu nem deitei, e nunca reclamei. A mamãe ou o papai quebra a perna, está lá na cama. Ô meu filho, traz ali o marrequinho para eu fazer um xixi. Ai, que nojo, que nojo. Vai perguntar a mamãe quantas vezes já limpou. Que as 2 moranguinhas cheias de caramelo. E a mãe está lá, Honrar pai e mãe é reconhecer o sacrifício que o pai e a mãe já fez por nós. Responsabilidade dos pais adultos com os pais idosos. Gente, vou só citar aqui para não alongar. Tem filho que pega o dinheiro da aposentadoria dos pais e gasta, nem remédio compra. Deixa os pais julgados no barracão do fundo, nem visita. Ou joga no asilo, deixa lá. São filhos que gritam, são brutos com os pais, falam palavrões, não têm paciência, são indiferentes e não colaboram com nada. E tem muita gente que faz isso e fica batendo peito na igreja, fica lendo Bíblia, fica comungando. Sede praticantes da palavra e não enganando-vos a vós mesmos. Na catequese, quando eu vou fazer com as crianças algum encontro, eu falo: qual que é o 4º mandamento? Honrar pai e mãe. Vocês sabem de cor, hein? Sabemos. Vocês estão praticando? As crianças ficam assim. Quer dizer, saber nós sabemos, mas o que salva não é ouvir, é praticar. Mas aqui eu quero dar um cutucão. Tem muitos filhos ruins porque tiveram pais ruins. Eles são o reflexo dos pais e eles não conseguem vencer isso. Quais são os deveres dos pais para com os filhos? Educação. É dever do pai e da mãe educar o menino. Criação de um lar. O que é lar? Carinho, afeto, diálogo, valorização das virtudes, evangelização dos filhos. Tem certos pais que transformam a vida dos filhos no inferno. Eu tenho atendido o jovem, fala: padre, o meu pior inimigo é meu pai. Olha o que ele está fazendo comigo. Eu até duvido, não é possível. Ele me trata assim. Ele faz isso. A minha mãe é minha pior inimiga. Ela faz? Não, meu irmão. Colaborem com seus pais, mas pais, colaborem com os seus filhos. Não esqueçam do 4º mandamento de Deus: honrar pai. Qual que é o 5º mandamento? Não matar. Isso tudo está em Êxodo capítulo 20. Não matar.
Hoje mata-se por qualquer motivo. Você parou no trânsito, tem uma buzinada, tá, mata. Você pagou uma coisa, faltou R$5, mata. Entra na padaria, vai roubar o caixa, tem menos de R$500, mas hoje a vida humana perdeu o valor, mata-se por qualquer motivo. Na nossa região aqui as coisas ainda estão um pouco sob controle. Esse tanto de morte que nós vemos em Divinópolis, que aqui morre gente, né? Mas, se não todos, 99,9% são ligados ao tráfico de drogas. Tanto é que eles estão matando para lá, o pessoal está fazendo vista grossa, ninguém toma providência, então, mais ou menos é assim que funciona. Não, você é briga de traficante, é maconheiro, então ninguém quer saber de nada, ou o processo arquivo, ninguém vai preso, pronto. Por quê? Mas quando a coisa começa a virar, a mãe saindo com o filho da garagem, o assaltante fala que ela para parar, ela acelera, um tiro nela, um tiro na criança. A mãe na cadeira de roda, a criança de 2 anos morta com um tiro na cabeça. Você fica horrorizado com as coisas, se atira por qualquer motivo. A gente não fica horrorizado? Mas tem um outro crime aí que está acontecendo e que muita gente tampa os olhos, e que é um pecado grave: o aborto. A menina está grávida e o pai incentiva, tira enquanto é pequeno. Você não vai casar com esse rapaz. O namorado fala, tira. É pecado direto e tem pecado indireto. Qual que é o pecado direto? A moça tirar o neném. Pecado grave. Qual que é o pecado indireto? Quem colaborou, quem incentivou, quem pagou, quem maltratou. Filho, nós não vamos ficar aqui julgando pedra em quem já fez aborto. Mas eu lhe dou um conselho. Procure um sacerdote, abra o teu coração e faça uma boa confissão. Estou falando para ajudar. Coitado se a pessoa morre carregando um pecado desse. Tem remédio? Tem, mas procure o sacerdote. Não fica achando que aborto é muito natural, não. Outro pecado grave contra o não matar. O se matar, que é o suicídio. Antes o suicídio era tão grave que se a pessoa suicidasse, o padre não podia ir no enterro. Ela era enterrada fora do cemitério cristão. Não podia pôr cruz, que a pessoa tirou o bem maior. Hoje em dia se tem um outro entendimento do suicídio. A pessoa não está bem psiquicamente. Ela tem um distúrbio psíquico. Então a igreja faz a encomendação. Ô padre, tem gente que me pergunta isso: quem suicida vai para o inferno? Eu não sou Deus. A igreja entrega a pessoa que suicida a misericórdia de Deus, que nós conhecemos o ato, a pessoa pulou do prédio, mas nós não sabemos o contexto e o que levou ela a fazer isso. E Deus sabe. O julgamento cabe a Deus. Nós devemos rezar pela pessoa e preservar a nossa vida, né? Sabe um pecado contra o 5º mandamento que muita gente não sabe? Não matar. Pessoa que não cuida da saúde, pessoa que come demais. Não é normal, meu irmão, uma pessoa com 200 quilos, isso é pecado. Pessoa, a não ser que a pessoa é doente. Não estou falando de doença, não. Estou falando de, é um pecado, você não está cuidando da saúde. Pessoa que só come comida muito gorda, coisa muito doce, e fuma, e bebe, e droga, você está se matando lentamente. E Deus diz, não matarás nem o outro e nem a si mesmo. É preciso cuidar da própria saúde, né? Outra coisa que nós devemos pensar, isso aqui, ó, crime de trânsito. Um pecado grave que tem acontecido são pessoas que bebem, dirigem e matam. Aqui no Brasil é tudo festa, né? Se você mata dirigindo, pode estar bêbado que não vai dar nada. Mas devia comer uma cadeia boa, porque é um crime grave. É um crime grave. Dirigir bêbado, ultrapassagem perigosa, morte de inocentes, isso tudo aí vai prestar conta a Deus, né? Não estou julgando não, você sabe que a pessoa é irresponsável mesmo. Você pode falar que eu que falei. E vem uma carreta, aí o bonitão está na linha contínua, na curva,
O dono da estrada, que é um sujeito, uma mulher sem limite, não, eu vou cortar aqui mesmo. Aí ele pega, aí vem um outro carro, uma família, ou gente inocente, e arrebenta o carro de frente. É para ter dó da família que morreu, do irresponsável que cortou. A única pena é que ele não morreu sozinho, porque a pessoa está querendo isso, faixa contínua, curva, na subida, você mete o seu carro, você quer o quê? É se arrebentar mesmo. O problema é que está matando quem não tem nada a ver com as coisas. Preserve a sua vida e a vida dos outros, dirigindo com responsabilidade. Toda vez que eu saio para viajar de carro, seja para Canção Nova, para o aeroporto, quem está comigo sabe que eu rezo assim: Senhor, abençoe a nossa segurança, que nós zelemos pela nossa viagem e cuidemos com o bem-estar do outro. Quando eu pego um carro, eu tenho que preocupar com a minha vida e com a vida do outro, não é? Outra coisa que existe muito, morte emocional. Tem gente que não mata o outro assim não, ó. Mas tem gente que fala assim: fulano de tal morreu para mim. Não cumprimenta a pessoa mais, não olha para a cara dela mais. A pessoa está ouvindo, está falando, está ouvindo alguma coisa? Tá ouvindo agora? Tem gente que faz isso. Está matando o irmão. Isso chama morte emocional. É o contrário do perdão. E existe o assassinato lento e cruel. É a tortura psicológica. Eu não sei se você sabe, eu já atendi pessoas muito doentes que quem está matando é o filho. O filho faz tanta coisa que não deve que os pais estão ficando doentes. Atendi uma mulher, carne, pele e osso. Ah, padre, quem está fazendo isso comigo é a bebida do meu marido. Ele está matando a mulher. Essas mortes lentas, elas são consideradas para Deus como matar o outro. Você está matando a esperança do outro, matando a alegria do outro. Onde está a obediência ao mandamento de Deus: não matarás? As pessoas estão, esqueceram a Deus. Sexto mandamento: não cometerás adultério. Qual que é o sexto mandamento? Ou pecar contra a castidade. Se resume no mesmo mandamento. Quando você tem um relacionamento com alguém, se espera pelo menos duas coisas: fidelidade e castidade. Repete. O que é fidelidade? O compromisso que eu tenho com você, a aliança que eu tenho com quem eu amo. O que é castidade? Depende do seu estado. Castidade dos ministros: não ter relação. Castidade no matrimônio: eu tenho relação com a minha esposa ou com o meu marido, e fora disso é adultério. Quer dizer, a castidade ela pode ser vivida em todas os estados da sua vida. Quais são as ofensas à castidade? Repita comigo todas, são 5. Primeiro, luxúria, promiscuidade, pornografia, prostituição, estupro. São esses os pecados contra a castidade. O que é luxúria? Troca de parceiro. É a busca do prazer pelo prazer. Não importa a outra pessoa. Eu quero é o gozo. Eu quero é a carne. E a pessoa que está na luxúria. Pessoa que fica, luxúria, tá bom. 2, promiscuidade. O que é a pessoa promíscua? Troca de parceiro constante com relacionamento sexual. Tem gente que tem relação sexual na mesma noite com 3, 4, 5. Ah, padre, mas é a modernidade. Pergunta para Deus se é a modernidade. Pergunta para a palavra de Deus se é a modernidade. Pergunta se Deus criou isso, esse corpo, para ser usado de maneira promíscua. A igreja nunca foi contra sexo. Pelo contrário, a igreja é bem a favor de um bom sexo. Porque quando o padre casa o marido e a mulher, eles só se unem depois da primeira relação sexual, depois do casamento. Tem que ter a relação sexual.
né? Eu não vou dizer aqui, senão vocês vão falar que eu estou levando o negócio para o caminho dos porcos. Mas quando nós estamos estudando, o professor ensina até quais são os sinais de que houve a consumação do casamento com relacionamento sexual completo. E o documento da igreja fala o que tem que ter. Quer dizer, se fosse ruim, a igreja não mandava fazer sexo. O que a igreja é contra é a promiscuidade. Não, enche a cadeira de camisinha, filho, resolveu o problema. O problema não é a camisinha, o problema é a promiscuidade. Tem gente que fala, a igreja é contra a camisinha. Quem falou que a igreja é contra a camisinha? Me mostra um documento que a igreja é contra a camisinha. A igreja é contra a promiscuidade. E a camisinha está por quê? Para a promiscuidade. Numa noite eu tenho 10 camisinhas, 10 pessoas, não vai me acontecer nada. Faça sexo seguro, use camisinha. Cuidado, hein? Terceiro, pornografia. Revista de mulher pelada, site pornográfico, sexo virtual, sexo pelo telefone, sexo não sei com o quê. A coiseira, meu filho, que eu nem vou aqui relatar. Que muita coisa a gente nem sabe que existe, mas existe, viu? Então fuja de todo tipo de pornografia, que é um pecado contra o 6º mandamento. Prostituição, você negociar o corpo, se vender, né? E o estupro, nem precisa comentar, que vocês já sabem que é um pecado gravíssimo. Uma coisa que me inculca e que me contaram, não acredito não, mas me contaram. A pessoa é casada, vai à missa, comunga, lê Bíblia e vive no adultério. Eu sou casado, mas eu tenho uma outra mulher por aí. A minha preocupação não é a lei de Deus. A minha preocupação é que não descubram. Se ninguém descobrir, está valendo. Cuidado. Deus falou muito claro, não cometer adultério. Um homem falou com a mulher assim, não sou homem de uma mulher. Eu vou casar com você, mas não me cobre fidelidade. Amor eu faço só com você, mas sexo com todas. E a mulher casou. E agora está reclamando. Quer dizer, casou com um tarado, né? O cara não... O cara é um tarado. Cuidado, meu irmão, não brinque com a palavra de Deus. Sabe um pecado grave contra o matrimônio? Vocês não sabem, eu vou contar para vocês. Pode falar que isso é lei de Deus. A pessoa, se não quer ter filho, ela não pode casar. Ela tem que ficar solteira. Tem gente que casa, mas não quer ter filho. Ela não sabe, mas o casamento é nulo. O casamento está anulado. Quem casa tem fidelidade, indissolubilidade e fecundidade. Eu estou casando, eu quero ser fiel a você, porque eu te amo. Pelo menos no meu coração, eu quero estar com você o resto da minha vida. E nós queremos ter filhos, para aumentar a prole, para cultivar a sociedade, aumentar a igreja, no batismo, etc. Tem gente que casa, não, a gente não quer ter filho não, porque eu não quero dividir herança, eu quero ter a minha vida, eu quero alguém do meu lado só para me comprar. Isso não é matrimônio não, isso é outra coisa, Pode perguntar para qualquer padre isso, não é padre Cristo não. Tanto é que no casamento, vai em qualquer casamento, o ministro ou o padre pergunta, estais dispostos a receber os filhos que Deus os confiar, educando-os na lei de Cristo da igreja? Não, padre, a gente vai casar, mas não quer ter filho, não. Para o casamento. Pare agora. Para o casamento. Para o casamento, fala, ou vai ter filho ou não casa, meu filho. Quer casar para não ter filho? Isso não existe, não. 7º mandamento. Não roubarás. Qual que é o 7º? Muitos aboliram por conta própria esse mandamento. A poder, meu filho, eu vou fazer um trabalho a 50, mas o otário paga 200, eu vou cobrar 200. A pessoa mandou buscar uma coisa que era 30, me deu 50. Chegou lá, foi 25. Ela está pensando que é 30, 5 é meu. Eu sou esperto. Cadê o mandamento de Deus para não roubar? Passou no jornal agora. Um cara perdeu uma carteira andando de moto, sei lá. O outro veio de van, cheio de cheque. Pegou, chamou e devolveu. Nó! Que lindo! Lindo não, obrigação. Você tem que assustar, não é com quem devolve. Você tem que assustar com quem está embolsando o que não é seu. Gente, olha para cá. Você que está assistindo.
dinheiro injusto não vai trazer felicidade para você. Você vai perder o dinheiro todo, e tudo que você comprar com ele não vai trazer felicidade. Por isso, vai pegando dinheiro injusto. Vai gastar com remédio, vai gastar com doença, vai gastar. Você não vai ter prazer com o dinheiro injusto. Ganhe aquilo que é seu, honestamente. Guarde aquilo que é seu. Não fique pegando aquilo que é dos outros, não. Hoje podia pôr uma placa, que a gente tem mais que gritar, pega ladrão, né? Que hoje o patrão rouba do empregado, o empregado rouba do patrão, é filho metendo a mão na carteira do pai, é pai passando dinheiro. Que é isso, gente? Aí não dá. Não dá. Eu queria, nesse tempo de política, perguntar para todos os candidatos: você crê na Bíblia? Creio. Você crê nos mandamentos da lei de Deus? Creio. Então, pelo amor de Deus, meu filho, viva o 7º mandamento: não roubarás. Mostra que você teme a Deus vivendo o 7º mandamento. Porque hoje em dia, você sabe o que o padre está falando. Parece que ficou normal. Eu já escutei. Eu vou votar em fulano. Ele rouba, mas faz. Você escutou tipo de coisa assim? Quer dizer, na cabeça do povo, o político rouba mesmo. Na cabeça da maioria do brasileiro, o político rouba mesmo. E não é normal, não é normal. Ficou marcado, né? 8º mandamento, repita: não levantar falso testemunho. É a mentira, a calúnia, ficar falando da vida dos outros, falando aquilo que o outro não é. Tiago 1,26: se alguém supõe ser religioso e não freia a sua língua, antes se engana e sua religião se torna vã. Olha aí, quem fala demais, para Deus a religião é vã, não está valendo nada. Deus tem interesse com aquilo que sai da sua língua. Tiago 1,26. Você quer fazer jejum? Faça jejum da língua, é o melhor jejum que tem. Não fale dos outros. Não fale dos outros. E outra, toda língua fofoqueira tem um ouvido desocupado. Se não tivesse ouvido para ouvir, não existiria língua que falasse. Então cuidado se você está sendo usado pelo diabo, pela língua ou pelo ouvido. Porque se tem muito fofoqueiro falando, quer ter muita gente. 9º mandamento: não cobiçar a mulher do próximo, e nem o homem da próxima. Para as piriguetes aí. Ô gente, fala para mim se vocês estão vendo isso ou não. Tem mulher que só procura homem casado. Elas não querem gente solteira, não. É o meu desafio. Eu vou conquistar ele. Eu vou provar que eu posso. Ô gente, cadê a palavra de Deus? Cadê a palavra de Deus? Não cobiçar a mulher do próximo, não cobiçar o homem da próxima. Você sabe que fulano de tal está namorando? Ah, padre, mas eu amo. Ou você espera o namoro terminar, ou você some. Você está sobrando a história aí. A pessoa já tem um compromisso. Casado então, meu filho, nem pensar. Como eles dizem, né? Mulher de amigo meu é homem. Mas cuidado pro seu lado homossexual não falar mais alto, você pegar a mulher dele também. Cuidado mesmo, porque tá tendo cada coisa aí que é brincadeira. Teve um lugar aqui em Minas, sabe o que o casamento que ia acontecer foi cancelado? Porque o rapaz engravidou a moça. Aí já engravidou, vamos casar. Eu aconselho a não casar, porque no futuro, mas tudo bem, vamos casar. Só que o casamento foi cancelado, porque quando a moça estava de 4 meses preparando o casamento, a mãe dela apareceu grávida do noivo. Ô gente, onde que nós vamos parar, gente? E agora? Agora me explica. O filho, se eles tivessem casado, o neto é filho. Como que é o negócio? O pai do menino é o esposo
da irmã. É isso mesmo. Ele é sobrinho e filho. Como que é? Ele é neto. Que isso, gente? Você nem tá para saber o que vai acontecer nessa história. Ele é irmão. Ele é irmão da mulher do pai, do marido, né? Que isso, gente? Agora imagina a cabeça desses dois meninos. Agora eu não sei o que eu vou falar. Eu não vou julgar não. Mas eu não sei quem é que tem mais falta de vergonha. Se é o rapaz ou se é a mãe. E a mãe não é viúva não, tem marido. Só que o marido estava viajando. E ela tentou provar que era do marido. Só que o marido provou com documento que ela não sabia e ele tinha feito vasectomia. E por que ele fez vasectomia? Porque ele tinha uma família na Bahia. Gente, aí... Não. Aí você vai me desculpar. A palavra de Deus, sumiu. O último mandamento: não cobiçar as coisas alheias. Qual que é o último? Querer o que pertence ao outro. Inveja, injustiça, trambique. Olha para cá. Está acontecendo isso aqui em Divinópolis, viu? Não adianta me xingar não que eu vou falar. Tem gente que está passando aperto financeiro e coloca a casa para vender, o carro para vender, a firma para vender. Tem um espertalhão que vive disso. Chega lá e fala assim: quer saber que você está apertado? Eu vim aqui para te ajudar, eu vou comprar sua casa no dinheiro. Quanto você quer na sua casa? A minha casa vale 150. Ele pega uma mala e fala assim: aqui eu te dou 80 no dinheiro. A pessoa desesperada, ela pega os 80. Gente, isso é roubo. Isso é cobiçar o bem do outro. Você está aproveitando da fragilidade do outro para passar a perna no outro. Apego ao dinheiro, consumismo. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Repita comigo: eu tenho que ser praticante da palavra e não mero ouvinte, para que eu não me engane e abra mão da bênção de Deus. Meu irmão, eu passei os 10 mandamentos. Não é para julgar na sua cara o que você faz, o que você não faz, mas é para você se colocar na presença de Deus. Na presença de Deus. Há um quadro que me chamou a atenção, que eu vi na Europa. Não quero passar por isso não, mas quem sabe a gente vai passar. As pessoas que falecem na porta do céu, Jesus assim num trono ao longe, e um anjo grande segurando os 10 mandamentos assim, mostrando para a pessoa, e Deus assim para a pessoa. Quadro para você pensar. Eu devia ter tirado o retrato, nem lembrei. Eu fiquei impressionado com o quadro, que eu me coloquei no lugar daquele homem. Imagina você na porta do reino de Deus, Jesus assim para você, e o anjo mostrando os 10 mandamentos, e você lendo mandamento por mandamento, e sabendo se você foi ouvinte, ou se você praticou. Olha para cá, com isso eu encerro. Deus não está interessado que você acerte sempre, que nós vamos errar, porque nós somos pecadores. Mas Deus quer saber as intenções do teu coração. Ele quer saber o que te move. Por que você faz aquilo que faz? Por que você diz aquilo que diz? Meu irmão, não duvide disso. Eu rezei muito para essa pregação. Deus usou a boca do padre para levar a você uma concepção de que você tem sido muitas vezes ouvinte e não tem praticado